Olá, meus irmãos, estamos aqui com o nosso estudo básico do Espiritismo, volume 2. Estamos no módulo 1, Fundamentos Básicos, roteiro número 13, A Vida no Além-Túmulo, terceira parte. Na sequência, essa é a aula de número 93. Então, como eu sempre falo aqui no início de cada vídeo, nós estamos no estudo básico do Espiritismo, volume 2, que é um dos cursos, não é, dos estudos que faz parte desse estudo completo da doutrina espírita. Já publicamos o volume 1, tá? Que principalmente para quem está começando, quem quer aprender o Espiritismo, quem quer iniciar na doutrina, nós sugerimos que acompanhe as aulas desde o volume 1, tá certo? Que nós já concluímos, são 69 aulas que nós publicamos aqui no nosso canal, tá certo? Eu peço que vocês que estão vendo pela primeira vez, se interessarem em estudar e acompanhar as nossas aulas sobre o Espiritismo, que se inscrevam no canal, não é? Para que a gente possa dar engajamento no nosso canal, para que a gente possa permanecer na plataforma, tá? O nosso intuito não é adquirir seguidores, não somos nenhum influencer digital nem nada. Nosso objetivo aqui simplesmente é levar o estudo da doutrina espírita para as pessoas que se interessam, tá? Na comodidade dos seus lares, né? Vocês podem assistir às aulas no horário que vocês quiserem, que desejarem, principalmente para aquelas pessoas que não têm tempo, né, de frequentar um centro espírita, tá certo? Mas que desejam, né, que sentem vontade de aprender o espiritismo, de conhecer a doutrina, tá? Então, se inscrevam no canal, divulguem, né, para aquelas pessoas que vocês sabem que têm interesse em estudar o espiritismo. Porque quanto mais pessoas nós tivermos aqui interagindo no nosso canal, mais o nosso canal permanece no ar, não é? Ele não vai ficar, a plataforma não exclui o nosso canal, tá certo? Então, essa é a terceira parte desse assunto, né? A vida no além-túmulo, que nós vamos dar sequência agora nessa aula, tá? Então, nós falamos nas primeiras aulas, na primeira e na segunda parte, esse assunto ele trata de como vivem os espíritos desencarnados, né, que são chamados espíritos errantes. Por que errantes? Porque são espíritos que estão no mundo espiritual, desencarnados, mas evoluindo também, porque também se evolui no plano espiritual, e estão aguardando, né, novas encarnações, né, aqui no nosso planeta, tá certo? Então, todo planeta ele é composto de duas civilizações, a civilização dos desencarnados e a dos encarnados. Aqui no nosso planeta, nós estamos, segundo o IBGE, mais ou menos 8 bilhões de pessoas encarnadas, tá certo? E segundo os espíritos nos informam, no plano espiritual tem 7 vezes mais do que isso, né? Então, se a minha matemática não tiver ruim, é em torno de 56 bilhões de espíritos, né? Que estão aqui presos, né? Ligados ao nosso planeta Terra. Uma parte desencarnada e outra parte encarnada, tá? Então, nós falamos que os espíritos, eles têm regiões onde eles vivem, não é? Tem as colônias, que são cidades, não é? No mundo espiritual, né? O planeta Terra está... Existem várias colônias no plano espiritual por sobre o planeta Terra, e existem também outras construções, não é, para os espíritos inferiores que se localizam na região chamada de umbral, né? Nós já mostramos aqui um gráfico. O umbral ele é dividido em duas partes, né? O, digamos assim, um umbral mediano, de nível mediano, e o umbral mais inferior, aonde os espíritos mais inferiorizados se encontram, tá certo? Nós vimos como é que os espíritos, falamos nas aulas passadas, das modificações que o perispírito sofre após a desencarnação. É por isso que quando você desencarna logo, você precisa de um tempo para se readaptar, né? Até para o perispírito se readaptar a não estar ligado a um corpo físico, tá certo? Falamos que alguns sistemas que compõem o perispírito, eles são desativados, digamos assim, como o sistema digestivo sofre modificações, né? O sistema sexual, o órgão sexual, ele sofre modificações, tá certo? O sistema renal, os órgãos intestinais, eles sofrem modificações, adaptações. Por quê? Porque uma coisa é você se alimentar, né? É você se nutrir de alimentos feitos de uma matéria densa, que é a matéria que existe aqui no plano físico.
Outra coisa é você se alimentar de se nutrir de alimentos que são compostos de matéria também, mas só que é uma matéria quintessenciada, que é a matéria que predomina no plano espiritual. Então, tem que haver algumas modificações no sistema excretor, no sistema digestivo, né, no sistema renal. Então, há modificações. Isso para todos nós, tá certo? Que somos espíritos ainda inferiores. Os espíritos superiores, aí o processo já é mais diferente, porque a função sexual é anulada, né, porque os espíritos superiores não têm a carência, a necessidade da função sexual como nós temos, tá certo? O sistema digestivo excretor, ele completamente se anula, tá? Assim como o sistema renal. Por quê? Porque o tipo de alimentação dos espíritos superiores é totalmente diferente da nossa, tá? Que somos espíritos inferiores. Então, basicamente foi isso que nós vimos nas duas aulas passadas, nas duas primeiras partes desse roteiro, que é a vida no além-túmulo, tá? Então, nós falamos no final da aula anterior que uma das formas dos espíritos se alimentarem é através da respiração, tá certo? Através da difusão cutânea, ou seja, a absorção, né? O perispírito absorve as energias do fluido cósmico universal pelos poros, tá certo? Digamos assim, porque o perispírito também tem poros, né? Existe o perispírito é o corpo físico, só que de outra consistência. Pronto, é essa a diferença. E o corpo físico é só uma cópia grosseira do que é o perispírito, tá? Então, a mesma coisa que nós temos no corpo físico, nós temos no perispírito, só que de uma matéria mais quintessenciada. Então, nós vimos que o amor, ele também alimenta, né? E nós até citamos alguns exemplos aqui da paz, da felicidade, do bem-estar, que um ato de bondade, né? Que um carinho que a gente recebe, que a energia do amor que outra pessoa deposita em nós, o bem que isso faz. Então, isso gera um alimento para o espírito. Afinal de contas, Deus é amor, não é? E se Deus é amor e todo o universo é amor, significa que nós, que somos parte do universo, criação divina, também somos feitos de amor. Então, é lógico que essa energia do amor, ela nutra o espírito, assim como o perispírito também, tá certo? Então, nós vamos continuar, né, aqui, olha. Existe a alimentação psíquica pelas projeções magnéticas trocadas entre os que se amam, de vez que, por ela, se origina a ideal euforia orgânica e mental. Então, veja como o amor, ele é salutar. Então, quando todos os bons espíritos, eles nos orientam, nos ensinam, né, que o que prevalece no universo, na vida, é o amor, né? Por isso que o amar ao próximo não é simplesmente uma questão religiosa, não é simplesmente uma questão de fé, não. É também, principalmente, porque o amor, ele nutre o espírito, não é? O espírito, quanto mais ele ama e quanto mais ele é amado, mais ele se nutre dessa energia que forma o espírito, porque o espírito é feito de amor, né? Então, quanto mais amor ele recebe, mais energia amorosa ele acumula e mais ele se nutre, mais ele se mantém. Então, a explicação do amar ao próximo, do amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, ela é muito mais científica do que religiosa, tá certo? Embora ela também atenda à questão religiosa. Os espíritos podem se alimentar pela inalação dos princípios vitais da atmosfera, é o que a gente chama de difusão cutânea, tá certo? Nós falamos disso pela respiração, tá? E água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. Então, quando a gente desencarnar, é lógico, é por isso que eu falo, que leva um tempo para a gente se readaptar. Nós que somos espíritos inferiores, tá? Eu estou me referindo ao nosso nível de evolução. Então, nós precisamos de um tempo para a readaptação, e é um tempo que varia de acordo com cada pessoa. Pode ser um mês, um ano, 2 anos, 10 anos. Isso vai depender de cada um, tá certo? Mas precisamos, de uma forma geral, de um tempo para nos readaptarmos. Então, a forma de alimentação ela tem que mudar, tá certo? Então, os espíritos eles se alimentam dessas três formas. Agora, precisamos considerar que nós, como somos muito inferiores, além disso aqui, nós precisamos da ingestão de alimentos, não é? Como de alimentos mais substanciais, digamos assim, porém feitos de matéria quintessenciada também, de matéria do plano espiritual. Não, ninguém aqui vai comer uma maçã da forma como come uma maçã aqui. Ninguém vai comer uma banana, uma jaca, não é? Ninguém vai comer uma feijoada, ninguém vai comer uma pizza. Não vai, até porque nem isso tem lá. Feijoada, pizza não tem. Então, quem for viciado nisso, se prepare para se acostumar, porque
vai sofrer um pouquinho, tá certo? Principalmente aqueles que são extremamente viciados nisso. É como eu falei, tem pessoas que comem para viver e tem aquelas que vivem para comer, não é? Porque acha que a alimentação é tudo na vida. Então, essas pessoas vão ter mais dificuldades no processo da readaptação, tá certo? A fome pode ser saciada pela absorção de elementos fluídicos líquidos extraídos de plantas sob a forma de sucos. Sim, porque lá tem plantas também, não é? Eu digo sempre, o mundo físico é uma cópia grosseira do que é o mundo espiritual. Então, o que tem aqui tem lá, e lá tem ainda muito mais do que tem aqui, tá certo? Porque nem tudo o mundo físico consegue expressar, consegue copiar, digamos assim, tá certo? Então, se nós temos uma variedade de coisas aqui no mundo físico, no plano espiritual a gente tem muito mais. Ou seja, no plano espiritual tem tudo o que tem aqui e ainda muito mais. Então lá tem árvores, tem animais também, só que todos feitos de uma matéria quintessenciada. Alguém pode dizer assim, mas isso não é meio fantasioso, não? Aí eu respondo, veja, se quando a gente desencarna, a gente tem um corpo espiritual, ou seja, um corpo que é adaptado a viver no plano espiritual, por que é que os objetos e coisas, não é, também não possuem? É a mesma coisa, não é? Então, o que a gente tem aqui, a gente tem lá. A diferença é que aqui é uma cópia física do que é o plano espiritual, tá certo? Então, ela pode ser, lá os espíritos preparam, não é? Determinados sucos fluídicos, não é? Retirado de plantas. Lá existe água também. A água também tem uma consistência diferente. É água, mas tem uma consistência da matéria interssenciada, da matéria que funciona, que predomina no plano espiritual, tá? A função sexual não desaparece, mas nos mais evoluídos expressa-se em planos mais avançados, com outras características que não a do corpo físico. Isso por quê? Porque como nós somos espíritos bastante inferiorizados, a nossa mente só consegue atribuir função sexual a órgão genital, tá certo? A gente não consegue compreender a função do sexo sem a utilização do órgão sexual, mas só que a função sexual ela é uma energia criadora. A função sexual, Deus não criou o sexo para os nossos prazeres mundanos, né? Tem pessoas que se comprometem e de forma séria, né, através dos vícios sexuais, dos desequilíbrios sexuais, mas a função sexual, ela é uma função criadora, é uma função muito poderosa, tá certo? E ela tem a função de nutrir o espírito, mas não com a utilização da genitália como a gente está acostumado. Por quê? Porque nós somos inferiorizados e a nossa mente só consegue entender sexo. Quando a gente fala em sexo, a primeira coisa que vem na mente da gente é a questão genitália, é o ato sexual. Por quê? Porque isso é o que nos marca, não é? Isso aí é o que nos dá prazer. Então a gente se prende a essas questões. Mas a função sexual é uma coisa muito acima disso, tá? Que não está ligada à função, a órgãos sexuais. Ok? Então, os espíritos evoluídos, eles usam a função sexual, mas não da forma que a gente entende, não é? E por isso que é difícil compreender um espírito superior. É por isso também que é difícil compreender um espírito bastante superior a nós, tá certo? Existem regiões inferiores onde o sexo é praticado de todas as formas. Então, como eu falei, lá no umbral, tá certo? Principalmente no umbral inferior, tá? No umbral como um todo, mas principalmente no umbral inferior, os espíritos praticam sexo da mesma forma que a gente pratica aqui. Então, tem aquelas pessoas com aquelas viciações, com aquelas fantasias, etc. Todas as coisas que nós temos aqui, nós temos nessas regiões inferiores, tá certo? Nas regiões superiores, existem casamento das almas conjugadas ao amor puro. Não o casamento como um ritual religioso, não é? Que a gente tem aqui, mas é casamento em termos de união, tá certo? Então, existe união de almas que são conjugadas ao amor puro, ou seja, espírito. Aqui, por exemplo, tem muitas pessoas que se conhecem, não é? Se afinizam, se apaixonam, se amam e se juntam, sem participar de nenhum tipo de cerimônia é legal, né? Ou seja, o que é chamado de casamento civil, ou sem participar de nenhum tipo de religião, de casamento religioso, seja na igreja evangélica, na igreja católica, no budismo, no espiritismo, seja lá o que for. Até porque no espiritismo não tem nem casamento, não é? O casamento para o espírita, ele é a união. Não é uma cerimônia religiosa ou um documento assinado num cartório que vai prevalecer sobre o verdadeiro amor, não é?
Então, eu particularmente sou casado há 26 anos, tá certo? Casaria de novo com ela e mais e mais e mais vezes. Mas nós não temos nenhum tipo de casamento religioso, nós não temos nenhum papel assinado, né, para provar que a gente é casado. Então, não há necessidade disso. Então, essa união entre almas que se amam, ela é o que predomina lá nas regiões superiores, tá certo? Os sentidos físicos não estão mais restritos aos órgãos, e sim a todo o perispírito. Então, é lógico que isso não é uma coisa que acontece de imediato, é o que eu falei, leva muito tempo para a gente se readaptar à situação de desencarnado. Da mesma forma que quando a gente passar muito tempo desencarnado, a gente vai acostumar a viver como um desencarnado, ou seja, utilizando apenas o perispírito. Quando a gente for reencarnar, a gente vai precisar de um tempo também para se readaptar a utilizar um corpo físico. É por isso que a gente nasce pequenininho e leva vários anos para que a gente cresça. Esse período de crescimento é para que o espírito ele vá se readaptando a agir, a atuar com o corpo físico, que é uma coisa completamente diferente do que atuar e viver somente com o perispírito, tá? Então, existe essa organização, não é? Existe toda uma lei que é preciso que seja cumprida, tá certo? Tanto na reencarnação como na desencarnação. A gente vai falar disso quando a gente entrar no assunto de desencarnação, que a gente vai ter esse assunto, né? Quando for falar de reencarnação, a gente vai falar disso aqui também, tá certo? Então, depois que o espírito passa um período de tempo, não é? E dependendo do grau evolutivo dele, ele passa a ver, a ouvir, ou seja, todos os cinco sentidos e mais outros que a gente desconhece passam a ser utilizados por todo o perispírito. Então, mesmo que você pense, você estando desencarnado, e você está vendo pelos olhos, ou ouvindo pelos ouvidos, ou sentindo pelo nariz, por exemplo, na verdade, você está fazendo isso por todo o perispírito, tá certo? E os espíritos que são evoluídos, esses sim já têm a consciência de que todos os cinco sentidos e mais outros que a gente desconhece é, é, eles funcionam através de todo o perispírito e não de determinadas regiões específicas, como a gente tem aqui no corpo físico, tá? Os espíritos se locomovem pelo pensamento contínuo e a atração. Então, a força, não que movimenta os espíritos é a velocidade do pensamento, que é infinitamente superior à velocidade da luz, não é? Que é a maior velocidade, segundo a nossa física, que nós conhecemos aqui no plano físico. Mas a velocidade do pensamento ela é muito superior à velocidade da luz. Então, imagine se você conseguisse viajar à velocidade da luz, você ia viajar muito rápido. Você viajando pelo pensamento, você ia viajar muito mais rápido do que pela própria velocidade da luz, tá? Deixa eu posicionar aqui de novo. Excetuando os espíritos inferiores, que são presos à crosta planetária, os espíritos se locomovem através da volitação do corpo espiritual, ou seja, a volitação do perispírito, tá? Volitar significa, eu peguei aqui do dicionário, esvoaçar, locomover-se acima do solo, é como se estivesse flutuando. Então, nem todo espírito tem a capacidade de volitar, né? Aqueles que são mais adiantados já conseguem, mas espíritos inferiores, assim como nós, e abaixo, não é? Num nível de inferioridade ele é maior, eles não conseguem esse processo da volitação, tá? Os mais materializados se utilizam das pernas, assim como nós, eles andam, caminham, correm do mesmo jeito. Em algumas cidades, se utilizam veículos como o aeróbus. Então, quem já leu as obras de André Luiz, ou quem vai ler no futuro, vai ver que André Luiz explica, né? A obra Nosso Lar é exatamente um relato que o espírito André Luiz faz de como é a vida na colônia chamada Nosso Lar, né? Dentre as inúmeras colônias que existem ao redor da Terra, em torno da Terra, uma das mais conhecidas é a chamada Colônia Nosso Lar, não é? Por isso que é o título do livro. Então ele fala que existem veículos lá, como a gente tem ônibus aqui, não é? Que nos transportam para vários lugares, trens, metrôs. Lá eles têm, só que essa espécie de condução de ônibus, digamos assim, ele flutua, ele não anda pela terra, né, de forma terrestre. Embora existam lá veículos também que andem sem flutuar, sem voar, tá certo?
Mas o aeróbus específico significa que é um ônibus aéreo, né? Aeróbus, por isso esse nome, ônibus aéreo. Ele voa como se fosse um helicóptero, um avião. Então, é aquilo que eu falo. O que a gente tem aqui é uma cópia grosseira do que a gente tem lá. Então, não se espantem, né, para quem está conhecendo o Espiritismo agora. E eu até entendo que possam achar isso tudo fantasioso, tá certo? Mas é só uma questão de mensurar as variações que a matéria ela possui. Então, a matéria ela é energia condensada, né? E a energia é matéria dissociada, isso aqui nós sabemos. Então, essa dissociação da matéria é a que faz com que ela se torne mais rarefeita, e é desse material que é feito as mesmas coisas que a gente tem aqui, só que com a matéria em outra consistência. Então, não é nenhuma ficção científica isso, não. Os espíritos evoluídos, ao volitarem, podem fazê-lo com a rapidez do pensamento. É aquilo que eu falei. Eles se deslocam com a força do pensamento, com a rapidez, a velocidade do pensamento, que é muito superior à velocidade da luz, tá certo? A comunicação é feita de forma mental, isso para os espíritos mais evoluídos, mas eles podem utilizar a linguagem articulada dos encarnados. É o nosso caso, tá? A gente não vai conseguir se comunicar mentalmente, né, telepaticamente. A gente vai continuar falando, conversando, ou seja, a linguagem articulada, tá? E os espíritos superiores, eles tanto, a maioria das vezes, eles comunicam de forma mental, mas eles também podem utilizar a linguagem articulada, assim como nós, ok? A linguagem do espírito é, acima de tudo, a imagem que ele exterioriza de si próprio, já que o perispírito reflete todos os nossos pensamentos, ou seja, tudo aquilo que a gente pensa, mesmo nós que estamos encarnados aqui, cria imagens no perispírito. É por isso que a gente não engana os espíritos desencarnados, porque eles veem, literalmente, eles veem as imagens que são projetadas pelas nossas mentes e que são refletidas no nosso perispírito. É como se o perispírito se transformasse numa tela de cinema. Então, à medida que a gente está pensando em alguma coisa, nós vamos produzindo imagens mentais como acontece na nossa mente, tá? Por exemplo, se eu contar aqui agora o início de um filme e disser assim uma cena, olha, fulano, eu assisti um filme no filme a pessoa, o ator abria a porta. Então, quando eu estou contando isso, abrir a porta para a pessoa, mesmo que a pessoa não tenha consciência disso, mas ela na cabeça dela, ela imaginou a cena de uma porta abrindo, ou seja, nossos pensamentos sempre são imagens, mesmo que a gente não tenha consciência disso. Então, essas imagens, elas são refletidas pelo perispírito, significando que tudo aquilo que a gente pensa gera imagens que são refletidas no perispírito. É por isso que os espíritos desencarnados sabem o que nós estamos pensando, tá certo? Por isso que os espíritos nos orientam, vigiai e orai, tá certo? Porque estamos cercados, Paulo diz, estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Então, é exatamente se referindo a essa questão, tá? Então, o espírito, a linguagem dele, é a imagem que exterioriza de si próprio, já que o perispírito reflete todos os nossos pensamentos. Os evoluídos conseguem plasmar com as próprias ideias quadros vivos que eles confirmem a mensagem ou o ensinamento. Então, os espíritos evoluídos conseguem projetar, não é? Esse plasmar é projetar, ou seja, é criar no fluido cósmico universal imagens, né, daquilo que eles estão pensando, que eles estão idealizando, tá certo? Os inferiores formam telas aflitivas em circuitos mentais fechados e obsessivos sobre as mentes que jugulam. Então, quando a gente está sendo obsediado por, logicamente, que a obsessão tem que ser por um espírito inferior, não é um espírito imperfeito, a mente deles projeta na gente imagens que eles querem. Então, é por isso que muitas vezes a gente vê cenas aterradoras, monstros querendo nos devorar, nos atacar, não é? A gente morrendo de determinadas maneiras. Então, isso são sugestões mentais que esses espíritos inferiores projetam essas telas mentais, não é? Como eles têm sintonia, afinidade conosco, eles projetam nele e em nós. E isso aí, principalmente durante o sono, né, a gente tem aquilo que se chama de pesadelo. Por quê? Porque são imagens criadas por esses espíritos obsessores, tá? A gente vai falar desses assuntos também de forma específica nas aulas seguintes. Então, com isso, a gente encerra aqui essa terceira parte, não é, desse roteiro. Eu acho que nós temos ainda mais uma ou duas partes sobre esse roteiro, né, porque é um assunto que requer muita informação e a gente dividiu ela em várias partes, né, para não deixar os vídeos aqui grandes, tá certo?
E é como eu sempre falo, vamos devagar e sempre, né? Assunto tem demais para a gente estudar aqui juntos e aprender. Então, qualquer dúvida, sugestão, está aqui o nosso e-mail, pode entrar em contato. E aqui o endereço do nosso blog, nós postamos sempre lá matérias e artigos, né, espíritas, na maioria das vezes, e também interessam para aquelas pessoas que querem conhecer o espiritismo, tá certo? Então, quem gostou da aula, se inscreva, se não se inscreveu ainda, tá? Se puder, dê um like lá para... Ou seja, quanto mais interação, não é, a gente receber no canal, mas o nosso canal se mantém fixo, não é? O nosso ideal é deixar esse estudo aqui para as pessoas do mundo inteiro, né? O YouTube é uma ferramenta que é acessada pelo mundo inteiro, então as pessoas que não têm um centro espírita ou que não têm tempo, essas pessoas poderem estudar e aprender o espiritismo. Esse é o nosso único propósito, tá? Então a gente encerra aqui mais uma aula. Desejamos a todos muita paz.